Olá amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Capítulo de número 12, versículo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor para todo sempre. 1 Samuel, capítulo 12, verso de número 23. A palavra do Senhor diz assim: quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Eu vou ler novamente esse texto. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Amém, queridos? Vamos falar com Deus. Pai querido e maravilhoso, Deus amado e fiel, muito obrigado, Senhor nosso Deus, por esse momento especial, por essa noite abençoada. E eu quero nesse momento clamar a Ti, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha falar no nosso íntimo, falar na nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor possa nessa noite ministrar ao coração de todos os Teus filhos e filhas que estão se conectando nessa transmissão, todos que estarão assistindo, não ao vivo agora, mas em algum momento da semana, do mês, algum dia, aquele que um dia acessar essa palavra, esse culto, meu Deus, dá a ele o entendimento dessa palavra, para louvor e glória do Teu nome, e a bênção que há por detrás dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ministrar nessa noite debaixo desse tema: intercessão. Intercessão é algo especial, que tem o poder de mover a mão de Deus com relação àquele a qual você está intercedendo. Intercessão, na verdade, é o ato sobrenatural de você invocar a Deus, clamar a Deus, orar a Deus, por alguém, ou por um povo, ou por uma nação no caso, por um governo, por uma pessoa, uma cidade, uma empresa. Você orar a Deus, e Deus ouvir a sua oração, e alcançar aquele que está longe, ou mesmo que aquele que está perto, através da sua intercessão. Em outras palavras, a intercessão, ela tem o poder de mover a mão de Deus. A intercessão, ela tem o poder de fazer Deus tomar algumas atitudes, algumas ações referentes àquilo ao qual você orou, àquilo ao qual você pediu, àquilo ao qual você clamou. A Bíblia, ela está recheada de histórias, passagens bíblicas, acontecimentos que através de uma intercessão as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer, um milagre foi realizado, a nação foi abençoada. Através da intercessão houve um mover sobrenatural. Quando falamos de intercessão, é como que não dá para falar de intercessão se não falarmos de Moisés.
Moisés era foi um homem, um líder, que em vários momentos, em várias ocasiões, ele intercedeu a Deus em favor do povo de Israel. Houve momentos que Deus se irou contra o povo devido à murmuração, devido à ingratidão, devido à idolatria daquele povo. E Deus levantou a sua ira contra aquele povo, e a Bíblia mostra que Deus iria tocar neles. Deus iria ferir o povo. Deus iria virar as costas para o povo. E a Bíblia diz que Moisés, ele faz a Deus uma intercessão pelo povo. Moisés fala para Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés fala assim: Senhor, se o Senhor não estiver no meio do povo, do que vai adiantar? Do que vai resolver a gente entrar na terra de Canaã se o Senhor não estiver conosco? Do que vai adiantar sairmos do sofrimento, irmos para uma terra que manda leite e mel, mas o Senhor não está conosco? Ei, eu quero abrir um parênteses para falar sobre isso agora. Escuta, o que é que adianta você ter tantas bênçãos e não ter Deus? Do que vai adiantar a sua empresa dar certo e você não ter Deus? Do que vai adiantar as coisas aparentemente está tudo bem e você não ter paz, você não tem Deus, você não tem a paz que excede todo entendimento da tua vida? Moisés, ele estava orando, intercedendo a Deus desse jeito. Moisés chegou um momento, irmãos, que ele começa como se fosse dar conselhos para Deus. Olha o que Moisés fala. Moisés fala assim para Deus: Senhor, se o Senhor matar o povo, o que é que vão dizer depois? Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito, fez caminhar pelo deserto, depois destruiu, matou o povo no deserto? O que vão dizer as outras nações? É como se Moisés estivesse fazendo Deus parar para pensar. É como se Moisés estivesse dando conselhos para Deus. Para pensar um pouco. Já pensou? Deus, o Senhor tira o povo do Egito, tira do sofrimento, o povo está no deserto, e agora o Senhor mata o povo. O que as nações vão dizer? O que os povos vão dizer a teu respeito? E não é que a intercessão de Moisés dá certo. E não é que as orações de Moisés feitas a Deus em favor do povo deu certo. Deus mudou planos, Deus mudou algumas direções que iria realizar por causa da intercessão. Um outro momento que o Espírito de Deus me faz lembrar agora foi quando Abraão intercedia pela cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão estava num lugar, e a Bíblia diz que na cidade de Sodoma e Gomorra havia ali alguém da sua família. Ló estava lá, Ló e a sua casa. E a Bíblia diz que os anjos aparecem na tenda de Abraão. Abraão recebe os anjos, e a Bíblia diz que eles então saem dizendo que iriam destruir a cidade. E Abraão começa a interceder: mas Senhor, se houver justos lá, e se houver pessoas de bem lá, o Senhor vai destruir a cidade juntamente com os justos? O Senhor não vai ter compaixão dos justos? O Senhor vai fazer o mal para aqueles que são bons, para aqueles que são justos? Era como se Abraão estivesse fazendo uma interrogação com Deus. Espera um pouquinho, Senhor, não é correto isso. Vamos parar para pensar aqui. Irmãos, a intercessão é algo especial. E Abraão começa a falar com Deus: e se houver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a nação? E o anjo responde: eu não destruirei por amor aos 50. Abraão começa a perceber, já que está dando resultado. Abraão é inteligente, irmãos. Pensa num homem inteligente. Ele começa a perceber: opa, eu clamei por 50, deu certo, eu vou tentar 45, quem sabe? E se houver 45 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade por causa dos 45? Com os 45 juntos? Por amor aos 45, não destruirei a cidade. Abraão disse: deu certo o negócio, eu vou baixar mais um pouco, eu vou tentar um pouco mais. Sabe aquela estratégia de vendedor? Você que é vendedor, que está me assistindo, você vai entender o que eu estou dizendo. Sabe aquela estratégia de um não eu já tenho? Eu preciso do sim, então porque você precisa tentar. Abraão fez isso: eu vou tentar. E se houver 30, 40 justos lá, por amor aos 40 eu não destruirei. E se houver 30 justos lá, por amor aos 30 eu não destruirei. E se houver 25, por amor aos 25 eu não destruirei.
Se houver 20, por amor aos 20 eu não. Abraão começa a interceder. Eu vou tentar, até onde dava. Irmãos, os anjos foram. E a Bíblia diz que, você acha que eles não sabiam que Abraão estava falando com relação ao seu sobrinho Ló? Os anjos sabiam. Quando os anjos chegam, é na cidade de Sodoma e Gomorra. Os anjos vão direto da casa de quem? Daqueles a qual Abraão pensava enquanto orava. Enquanto Abraão falava com os anjos, Abraão pensava em quem? Em Ló. Enquanto Abraão intercedia, falando com os anjos, ele intercedia por amor a quem? A Ló. Quando os anjos chegam na cidade, eles vão direto na casa de quem? Na casa de Ló. Essa aqui é uma fresquinha, uma revelação que Deus acabou de me dar agora. Nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. Nunca preguei sobre isso. Quem disse que não foi por causa de uma intercessão de Abraão que Deus não foi até a casa de Ló? Justamente na casa de Ló. A Bíblia diz que os anjos chegaram lá para Ló, para a família. Eu estou atropelando aqui para poder chegar no propósito. Chegaram lá e disseram para Ló e a sua família, a sua casa, a sua esposa, os filhos, até a nora, os genros, entraram no pacote. Saiam todos. Enquanto vocês não saírem daqui, nós não podemos destruir a cidade. Olha o poder de um justo no lugar. Olha o poder que tem um homem de Deus em um lugar. Os anjos disseram: saiam daqui, vai para as colinas, para as montanhas, corre, vai rápido. E detalhe, não olha para trás, porque enquanto vocês não saírem daqui, nós não podemos mandar fogo vir do céu e destruir essa cidade. Irmãos, existem situações na nossa cidade, na nossa nação, só não piorou por causa dos justos que ainda tem. Só não está pior ainda por causa de muitos crentes que ainda ora, de muitos servos de Deus que intercedem, de muita gente que está no jejum, muita gente que está na santidade com Deus, muita gente que está na fé. São aqueles que, se eles não sair, não pode ser destruído. A coisa só não está pior porque tem muito homem e mulher de Deus. Eu acredito que eu estou falando de frente aqui para alguém que me ouve. Eu acredito que esse homem e essa mulher de Deus é você, em nome de Jesus. Olha para esse irmão que está perto de você. Olha para esse irmão que está aí do seu lado e fala assim: ó, é por tua causa, meu irmão, que a situação não está pior ainda. Por amor a você, Deus está protegendo ainda. Amém, querido? Toma posse disso, em nome de Jesus. Já percebeu que tem situação num casamento que parece que funciona enquanto os dois estão ali? De repente, por algum problema, houve uma separação e tal. O marido, de repente, sem a esposa, ele fica uma pessoa jogada, abandonada. Às vezes vai até morar na rua. Parece que é por causa dela que o rapaz não se tinha se arrebentado. É desse mesmo jeito. Só não está pior ainda por amor a muitos homens e mulheres de Deus que ainda estão na fé. Graças a Deus por isso. Voltando, Abraão intercedeu. A intercessão de Abraão deu certo. Os anjos ouviram a oração, o pedido, a petição de Abraão. O detalhe é que Moisés falava com Deus sem ver. Abraão falava com os anjos, enxergando os anjos. Os anjos estavam na casa dele. Os anjos entraram na casa de Ló. Ló conversou com os anjos. Ei, escuta, a intercessão é isso. É você se colocar diante daquele que tem o poder para resolver a sua situação. Nosso Deus tem o poder de resolver. Nós, como igreja de Cristo, não podemos estar apáticos, anêmicos, raquíticos, fragilizados. Não podemos estar com as mãos abaixadas. Pelo contrário, temos que estar com as mãos levantadas. Por falar em mãos levantadas, o Espírito de Deus me faz lembrar agora de mais um: Moisés. Houve um momento em que o povo de Israel estava numa batalha, numa guerra. Os inimigos estavam lá embaixo. Moisés sobe o monte para interceder pelo povo de Israel. A Bíblia diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia.
O povo de Israel ganhava a batalha quando Moisés estava com a mão levantada, orando, intercedendo pelo povo. A Bíblia diz que a mão de Moisés começou a cansar. As mãos ficaram pesadas e começaram a se cansar. A Bíblia diz que Moisés abaixava a mão, o inimigo prevalecia contra Israel. E Moisés levantava a mão, Israel prevalecia contra os inimigos. Até que dois perceberam a situação: precisamos manter a mão de Moisés erguida. A mão de Moisés faz a diferença. A mão do nosso líder intercedendo por nós faz a diferença. Precisamos ajudar ele. Precisamos ir lá no monte, levantar a mão de Moisés. 2. Josué e Ur foram ao lado de Moisés. Um de um lado, eu errei aqui? Arão e Ur, verdade. Arão e Ur. Foi um de um lado e outro do outro. Eu tenho um corretivo bíblico aqui agora, irmão, coisa linda. Ao vivo, isso é bom demais. Um de um lado, o outro do outro. Um pegou numa mão, o outro pegou na outra. E eles ficaram ali, e Moisés sentou-se, porque já estava cansado. E Moisés sentou-se com as mãos levantadas, Arão segurando de um lado, Ur segurando do outro. Mantiveram as mãos de Moisés levantadas, e todo o tempo Israel prevaleceu. A batalha teve vitória, porque houve intercessão. Houve alguém orando a Deus em favor do povo. Irmãos, eu quero aqui muito da parte de Deus que você entenda essa palavra nessa noite. A minha oração aqui é que você receba o entendimento dessa palavra nessa noite, para você entender que na mão da igreja há um poder sobrenatural, especial, a nosso alcance, a nossa disposição. E de repente não estamos usando, a igreja não está usando, líderes não estão usando, membros não estão usando, esposa não usam para sua casa, marido não usa para sua casa, pais não usam para os seus filhos, líderes não usam com relação ao seu povo, aos seus liderados. Ei, escuta, temos uma arma poderosa em nossas mãos chamada intercessão. Utilize-a, uma ferramenta poderosa da parte de Deus, que move o céu quando a gente se levanta para interceder. Irmãos, particularmente na minha vida foi muito especial no meu início da fé. Quando eu comecei nos meus primeiros dias, primeiros meses de oração, eu não sabia orar. Primeiramente isso, talvez você se identifique comigo. Eu não sabia orar, eu não sabia o que falar. Eu me ajoelhava para falar com Deus, eu não tinha muitas palavras. Eu falava obrigado, Senhor, e me liberta, me tira das drogas. Eu só sabia falar isso, eu não tinha muitas palavras para falar. Até que Deus começou a me abrir a minha mente. E como eu estava, graças a Deus, em um celeiro profético, em um lugar de oração, muitas pessoas estavam sempre orando todo dia. Então eu via os irmãos orando, eu ouvia os irmãos orando, e eu comecei a orar igual a eles. Eu comecei a copiar eles na oração também. Eu comecei a orar como eles oravam. Eu percebi que eles oravam pela família. Eu comecei a orar pela família. Eu percebi que eles oravam pelas autoridades. Eu comecei a orar pelas autoridades. Eu percebi que eles oravam pelos pregadores, missionários, conferencistas, evangelistas e assim por diante. Eu comecei a orar também. Eu percebi que eles oravam pelo favor do casamento, em favor do trabalho, em favor da libertação das drogas, em favor daqueles que estão nas penitenciárias, aqueles que estão numa casa de recuperação, aqueles que estão numa entidade de apoio, a pessoa com câncer, a pessoa com síndrome de Down, ou outras tantas doenças, ou tantas deficiências. Comecei a orar também igual eles oravam. Comecei a ter essas direções, começava a orar, e conforme eu estava orando, eu via pensamentos. Eu comecei a perceber que enquanto eu estou orando, me vem um pensamento sobre alguém, significa que o Espírito de Deus quer que eu ore por essa pessoa. Tem muita gente que ainda não percebeu, não teve o discernimento de entender, aprender, ouvir a voz de Deus. Enquanto eu estou orando, Deus me fez lembrar de alguém, significa que essa pessoa precisa de oração. Então eu começo a orar por ela. Enquanto eu estou orando por ela, Deus me fez lembrar de um país. Ore por aquele país, pelaquela nação. Enquanto eu estou orando, Deus me fez lembrar das autoridades. Ore pelas autoridades. Enquanto eu estou orando, Deus me fez lembrar de algum da família. Ore por alguém da família. E assim vai indo, vai estimulando, vai alimentando, vai praticando a sua vida de fé, de oração e de intercessão. E
Isso é algo sobrenatural. E eu acredito que não é simplesmente palavras jogadas no ar, palavras ao vento. São palavras poderosas, recheadas, carregadas de fé, carregadas de graça, de amor. E quando você libera para Deus, quando você entrega para Deus, Deus pega aquilo. Escuta, mas essa revelação. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que diante do trono de Deus há como que uma taça cheia das orações da igreja, orações das pessoas. A Bíblia diz em Apocalipse que diante do trono de Deus há como se fosse um recipiente, e ali está as orações do povo, dos habitantes da terra. Irmãos, diante de Deus há um memorial. Diante de Deus Ele está recebendo a nossa intercessão, a nossa oração. E a nossa oração tem o poder sim de mover a mão de Deus. Eu quero ler com os irmãos um texto da Bíblia em Atos capítulo 12, versículo de número 5. Coloca para mim aí, querida. Atos capítulo de número 12. Glória a Deus. Versículo de número 5. Achou aí, querida? Olha só o que diz a Bíblia. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Isso se chama intercessão. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que estando Pedro preso, Pedro dormiu, e de repente aparece um anjo lá onde Pedro estava, e o anjo solta as cadeias, aquilo que estava aprisionando Pedro, as algemas, as correntes. Aquele anjo solta aquilo lá, e ele carrega, ele pega Pedro, e Pedro sai andando com o anjo. Pedro não percebeu que aquilo era real. Pedro pensava se tratar de um sonho, de uma visão. Pedro não percebeu que aquilo era real. Pedro estava pensando, isso aqui é um sonho, é uma visão. E a Bíblia diz que enquanto Pedro e o anjo andavam pelos corredores daquela cadeia, a Bíblia diz que as portas iam se abrindo, as cadeias iam se abrindo, até que Pedro se percebe, ele já estava lá fora da cadeia. E então o anjo desaparece, e quando Pedro se percebe, ele está lá fora da cadeia, no real. Então ele acorda verdadeiramente, e ele vê que ele estava livre. Quando Pedro vê aquilo, ele entende o que? É Deus movendo-se a meu respeito. É Deus que enviou o seu anjo para me tirar dessa prisão. Porque a obra continua, a obra precisa ser feita, a obra precisa ser realizada. A Bíblia diz que Pedro então vai, e ele vai até a casa onde estão os discípulos. Chegando lá, a Bíblia diz que Pedro então bate na porta. Vem alguém dizer quem que é. E Pedro, sou eu, Pedro. Alguém vai dizer, não deve ser verdade, deve ser um anjo dele. O povo orava, mas não acreditava que a oração pudesse ser respondida, irmão. Sabe quando a pessoa ora, mas quando acontece ela fala, não estou acreditando, não acredito nisso. O povo orava para Pedro sair da prisão. O povo orava para Pedro não ser morto. O povo orava para Pedro ser livre. E agora Pedro está na casa, na frente da casa do povo, batendo a porta, querendo entrar, e o povo não abre a porta porque acha que é uma visão. Não, não deve ser ele. Não, não é possível. Abriram a porta e Pedro entra lá. Shalom Adonai, paz seja convosco. Irmãos, é algo especial que acontece por meio da oração. Quando a gente ora, existe uma canção ainda que diz, né? Quando a gente ora, o inferno treme. Quando a gente ora, a mão de Deus se move. Quando a gente ora, as coisas se encaixam no seu devido lugar. Quando a gente ora, o sobrenatural acontece. Aleluia. Quando a gente ora, o
o sobrenatural acontece, as cadeias são quebradas. Há uma magia sobrenatural de Deus quando a gente ora. Povo de Deus, escuta, a intercessão é uma ferramenta poderosa na minha mão, na sua mão, sobre o nosso ministério, sobre o teu ministério, sobre a sua casa, para que Deus se mova em teu favor e em favor daqueles a qual você está orando. Isso é algo especial. Irmãos, a Bíblia diz que Elias, lá na carta de Tiago, capítulo de número 5, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou a Deus para que o céu não desse chuva, e por 3 anos e alguns meses não houve chuva sobre a terra. E orou novamente a Deus, e houve chuva sobre a terra. Escuta, a Bíblia está dizendo que por meio da oração de um justo, carta de Tiago, capítulo 5, a oração de um justo é poderosa e eficaz. A Bíblia está dizendo, funciona. A oração funciona. Por isso eu quero dar essa direção espiritual para a tua vida. Ore a Deus todos os dias. Ore a Deus pela sua casa, pela sua família. Muitos livramentos que eu já recebi, eu acredito que foi por causa de orações que Deus ouviu a meu respeito. Eu acredito que muitas bênçãos que eu já recebi, muitos milagres que eu já recebi, não veio simplesmente porque eu pedi, veio porque alguém intercedeu pela minha vida. Assim como também eu acredito que muitas bênçãos que as minhas ovelhas já receberam, a minha casa já recebeu, vieram através de orações que fiz a Deus. Não digo isso para me exaltar e para me honrar, pelo contrário. Top, maravilhoso e lindo, é Ele que responde nossas orações, é Ele que faz o milagre acontecer. A Ele honra, glória e louvor para sempre. Amém, queridos? Eu acredito que assim como Moisés levantava a mão e o povo de Israel prevalecia, assim também, quando o pastor levanta a mão, o seu rebanho prevalece, o seu rebanho avança, o seu rebanho prospera, as coisas funcionam. Eu particularmente tenho declarado uma palavra profética na nossa igreja. Eu posso dizer até mesmo onde tenho pastoreado, porque isso não é uma direção para uma igreja, é uma direção ministerial para a minha vida, no ministério pastoral. Aonde eu pastoreio é o ministério fértil. Eu libero essa palavra profética. Aquela que não é mãe de filhos passa a ser mãe de filhos. Aquela que tem 1 vai ter 2. A que tem 2 passa a ter 3. A que tem 3 se cuide, toma cuidado, senão vai 4. É um ministério fértil, irmãos. Começando na minha própria casa. Isso eu tenho declarado, isso eu tenho visto e tem acontecido. Irmãos, eu já tenho vivido momentos que teve que marcar, remarcar, porque havia um choque de datas para apresentar criança, de tanta mulher que deu à luz. Glória a Deus por isso. A Bíblia nos diz: povoai a terra, enchei a terra. Escuta, que Deus abençoe grandemente a sua casa. Essa é minha intercessão pela tua vida nessa noite. A todas as ovelhas da Quadrangular Vila Monteiro, que a mão de Deus esteja sobre a tua casa, esteja sobre a tua família. A todos aqueles que ainda não são membros da nossa igreja por enquanto, mas estão agora assistindo essa transmissão, meu Deus, que o Senhor alcance a vida deles também, de uma forma especial. Eu oro nesse momento, eu intercedo nesse momento pela vida deles, em nome de Jesus. Faz a tua obra, meu Pai, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Escuta, aquele papelzinho que daqui a pouco vai chegar, o pessoal está ali na sala, e ali nas salas com o computador ali, eles anotam os pedidos de oração relatados ali nos comentários pelo YouTube ou pelo Facebook.
Toda pessoa que faz o pedido de oração no YouTube ou no Facebook é anotado e vem daqui a pouquinho aqui nessa, como chama esse mistério aqui? Nesse púlpito aqui, eu vou chamar de púlpito, nesse aparadouro. Vem aqui para nós e aqui a gente vai fazer a leitura e vamos interceder. Escuta, quando a gente começa a interceder, quando a gente começa a orar, eu acredito, a mão de Deus se move. Irmãos, o Espírito de Deus me faz lembrar de mais um momento, quando Jesus estava ensinando as pessoas, quero te fazer lembrar que o principal ministério de Jesus não foi curas e milagres, foi ensino. A Bíblia diz que Jesus ensinava, e em meio aos ensinamentos, ele curava pessoas, expulsava demônios. Mas o foco do propósito de Jesus foi ensino. Isso aqui fica uma deixa para você que não gosta de ensino bíblico, você que não gosta de ler a Bíblia. Alguma coisa está errada com a tua vida espiritualmente, porque o que Jesus mais gosta de fazer é ensinar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Voltando, Jesus estava ensinando. Chegou um centurião romano e disse: mestre, tem um servo em minha casa que está muito doente, é muito grave. Jesus se prontificou a ir até lá. Aquele rapaz disse: não precisa ir até minha casa, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Abrindo parênteses, jamais um israelita, um judeu, entraria na casa de um romano. Isso na maioria das pessoas. Lembrando que Jesus era diferente. Jesus entrava na casa do pecador, entrava na casa do publicano Mateus, cobrador de impostos, que o povo odiava. Jesus entrava para salvar pessoas. Mas voltando, se fosse o caso, Jesus entraria lá sim, na casa daquele centurião. Tanto é que ele se predispôs a ir. A Bíblia diz que aquele rapaz disse assim: não precisa ir na minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou um homem de autoridade também, e eu digo ao meu servo: vá, e ele vai. Digo ao outro: vem, e ele vem. Portanto, diga uma palavra e o meu servo será curado. Quando Jesus ouviu aquilo lá, Jesus disse: eu nunca vi fé tamanha em Israel como essa. Eu acredito que tudo isso se resume em uma coisa: esse rapaz, ele sabe o que é intercessão. Esse homem nem israelita não é judeu, não é escolhido, não é circuncidado. Esse homem sabe o que é intercessão. Ele reconhece o poder da autoridade de Jesus, e ele sabe que o poder de Jesus, ele age tanto para quem está perto, tanto para quem está longe. Inclusive, a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. Quando aquele rapaz disse isso, Jesus disse assim: pois bem, vá, o teu servo está curado. Aquele rapaz foi embora. Chegando lá na casa, outros servos saem ao seu encontro, felizes, alegres: meu senhor, o teu servo está bem, ele está curado, ele levantou, ele está bem. E ele então pergunta: que horário? Me diga para mim, qual foi o horário que ele ficou bem? Eles disseram o horário, e ele então calculou. Aquele horário era exatamente o horário, o momento do dia em que Jesus disse: vá, e o teu servo está curado. O nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. Eu acredito que você, aonde está aí, você pode estender a mão e me abençoar aqui. E eu acredito também que aonde eu estou aqui, eu posso levantar minha mão e te abençoar aí, em nome de Jesus. Por isso essa palavra, ela também serve para você que está aí triste: pastor, eu não aguento mais 4 meses nessa pandemia, 4 meses sem ir para a igreja, sem participar dos cultos, 4 meses da live. Ei, o poder da intercessão te alcança aonde você está. Se você entendeu o poder da palavra, se você entendeu o poder da oração, se você entendeu o poder sobrenatural de Deus, você não ia ficar reclamando. Você vai entender que é o que tem para hoje. Então se adapte com o momento.
Viva o que tem para hoje. Respira fundo, tenha calma, isso vai passar. Em nome de Jesus, daqui a pouquinho estaremos juntos de novo, para a glória de Deus. Cidade de São Paulo, capital. Já faz quase um mês que está tendo culto lá, ó. Liberado já. Outros países já voltou. Vaticano, Igreja Católica na Itália, já continua tendo algumas reuniões lá. Escuta, calma, vai chegar a nossa vez também. Daqui a pouquinho estaremos juntos aqui, para a glória de Deus. Aguenta firme, fica na posição, sem murmurar, em nome de Jesus. Resiliência. Resiliência é uma elasticidade, é a capacidade de algo suportar, receber uma certa pressão, sem perder a essência daquilo que realmente é. Resiliência é isso, é a capacidade da gente suportar esse momento difícil que estamos passando, sem deixar de ser crente fervoroso no espírito de oração e intercessão a Deus. Amém, meus irmãos?